que o tema da palavra nessa noite é: quais aflições Jesus estava se referindo no Evangelho de João 16:33. E eu estava meditando, e já venho meditando, sobre esse texto, sobre esse versículo, e colocando diante do Senhor. Passei o dia hoje, eu creio como todos os pregadores, no mesmo momento que nós estamos com aquela convicção, com aquela certeza, de repente você para: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para a tua igreja? Porque eu não quero falar de mim mesmo, daquilo que eu sei ou daquilo que eu entendo, ou daquilo que eu acho. Eu quero falar da palavra de Deus. E já no início aqui, nós vimos o testemunho da Andréia, e ela citou este versículo. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção no início, para que você não venha se perder e falar assim: mas será que o pastor Josué está dizendo que isso não é aflição? Ou que isso não são aflições? Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque quando nós lemos esse versículo, deixa eu, Evangelho de João, capítulo 16, abra comigo aí, eu creio que você já até abriu, versículo 33. Deixa eu abrir aqui. Oh, Deus maravilhoso. A palavra de Deus diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, umas traduções estão: tereis na mista, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui, nesse versículo, o que a palavra de Deus nessa noite, e nessas primícias, quer falar conosco? Algo que Deus tem falado já comigo há mais tempo, com amigos sentados, ouvindo a palavra, conversando sobre a palavra, e nós já falamos sobre isso. Quais aflições Jesus estava se referindo em João 16:33? Porque nesse versículo diz assim, se referindo, quais aflições Jesus estava se referindo naquele momento, a qual nós passaríamos, e vem uma parte aqui que nós precisamos tomar, sabe assim, ouvir, ler e examinar, porque ela fala que essas aflições vão nos fazer o quê? Vencer o mundo. E que aflições são essas que vão nos fazer de nós vencedores? Nós acabamos de ver aqui o testemunho da Andréia, na luta contra um câncer, com uma enfermidade. Aí você pode estar dizendo assim: pastor, o senhor vai me dizer que isso não é aflição? É aflição, são aflições sim. Porque aflições, se você for no Google, você vai ver lá, né? Preocupação excessiva, sofrimento, né? Você vai ver várias coisas ali que nos levam a ter aflições. Mas nessa noite eu não quero falar dessas aflições que muitas vezes são só as que nós vivemos, que nós passamos. Eu quero falar de uma aflição que vai nos fazer vencer o mundo. Porque como no caso da Andréia, sobre a enfermidade, Jesus falou que ele passou por aflições. Ele falou: tem de bom ânimo, vós passais por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Que ele diz, Jesus venceu as aflições que ele estava dizendo. E se você for lá no livro de Isaías 53, você vai ver que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, amém? Glória a Deus. Acompanhe o raciocínio para você não se perder. Então não é dessa aflição que eu estou dizendo. A Andréia, ela foi curada. Por que a Andréia foi curada? E muitas outras pessoas serão curadas. Porque lá no Evangelho de Mateus 6:33, a palavra do Senhor diz assim: buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, amém? Então tudo que nós buscarmos, que nós colocarmos aqui, Deus ele vai acrescentar, porque ele é fiel à tua palavra. Assim como o nosso irmão também aqui deu testemunho da sua casa. Uns querem comprar, outros querem reformar, outros, meu irmão, são várias situações que deixam as pessoas assim, angustiadas, aflitas. Mas se você for lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 20, abra comigo aí, por favor. Mateus 8, versículo 20.
Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Olha Jesus dizendo aqui, né? Vou pegar o 18 para que você entenda. Mas Jesus, vendo muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Glória a Deus. Por que nosso irmão recebeu e por que nós vamos receber? Eu não estou dizendo aqui para você que quando nós não temos casa, quando nós não temos carro, quando nós não temos um bem material, que nós não ficamos aflitos, que nós não passamos, porque todos nós queremos ter a comodidade. Como o pastor Diego disse aqui, ele necessitava de um carro para chegar aqui. Mas por que Deus fez na vida dele e fez na vida do irmão? Porque Mateus 6,33 é uma promessa de Deus para com as nossas vidas. São aflições que nós vamos vencer, sabe como? Buscando a Deus, primiciando a Deus. E quando nós fazemos isso, Deus acrescenta. É por isso que nós temos que tomar posse da palavra de Deus, né? Que Deus abençoe a casa do irmão, que Deus venha trazer muito mais. Aquele que está necessitando de uma casa, continue buscando. Eu não estou dizendo para você que isso não é importante, não. Que isso não te deixa angustiado, não. Porque eu já fiquei e eu ainda tenho situações na minha vida que eu quero conquistar também. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você de uma aflição que fez Jesus vencer o mundo. E nós, como igreja, precisamos também. Porque se ele venceu, nós temos que continuar esse legado. E essas demais coisas, Deus ele vai acrescentar na nossa vida. Porque se eu não tiver um carro, eu vou continuar servindo a Deus da mesma forma. A Andréia passou 5, 10 anos, mas não saiu da presença de Deus. Então a enfermidade não fez com que ela saísse da presença do Senhor. E Deus fez o quê? Acrescentou. E Ele vai continuar acrescentando em nossas vidas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, esse versículo quer dizer muito mais. Ele tem uma profundidade muito maior. Porque senão nós vamos adentrar ano, sair ano, nós vamos começar 2021 e vamos continuar projetando, fazer, conquistar, e não vamos entender que Deus quer que eu e você venhamos vencer o mundo. Nós precisamos entender. A pastora falou no domingo de manhã, voltar ao primeiro amor. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. E para voltar ao primeiro amor, pastora, o Espírito Santo, quando a pastora estava ministrando, falou muito forte ao meu coração. Precisamos entender o Evangelho de João 16:33. Porque se nós não entendermos o que nos faz vencer o mundo, não tem como amar Deus. Porque se eu amar Deus somente eu e fazer por mim, isso é um amor egoísta. Deus, Ele nos deu o seu Filho por amor de todos, amém? Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender essa profundidade. Então nós estamos aqui vendo exemplos de aflições nossa. Esse faz parte do nosso dia a dia, de anos e anos das nossas vidas. Mas nós estamos adentrando 2021. E esta igreja ela tem um projeto de uma palavra forte. Uma palavra que venha transformar as vidas. Uma palavra eficaz. Uma palavra que não vai nos deixar acomodados. Uma palavra que vai nos fazer entender se estamos caminhando de forma correta ou não. Se precisamos mudar ou não. E eu creio que Deus ele vai nos alinhar sim. Mas alinhar diretamente com o Evangelho, não de bons conselhos, mas no Evangelho de boa notícia. Porque Evangelho de bons conselhos nós estamos cheios. Porque o bom conselho, pastor, nós damos bons conselhos na nossa família, mas nem todos ouvem. Mas a boa notícia, a palavra de Deus, por que ela é uma boa notícia, o Evangelho da boa notícia? Porque ela não só vem para dizer para mim, bem-aventurado, ela não só vem para dizer para mim que eu vou conquistar, mas ela também vem para dizer para mim, que se eu não caminhar de acordo com a palavra de Deus, que se eu não voltar os meus passos para o Senhor, colocar os meus pés firmes na palavra do Senhor, meu irmão, algo vai acontecer na minha vida. Porque muitas vezes nós achamos que por estarmos em Cristo, ou muitas vezes nós pedimos para Deus, Senhor, nos enche do Espírito Santo. Aí o Senhor vem e nos enche do Espírito Santo. Só que nós esquecemos que não basta ser só cheio do Espírito Santo. É preciso obedecer a palavra. É preciso obedecer.
E aqui nós estamos vendo aqui, e eu quero que você preste bastante atenção, para que você não saia daqui, sabe, pensando assim, o pastor disse que isso não é aflição. É aflição sim, meu irmão. É aflição sim, tudo. Mas eu quero falar da aflição de Jesus. Porque muitas vezes nós trazemos a palavra de Deus para os nossos dias. Vamos adentrar na palavra de Deus hoje para o tempo de Jesus. Vamos ver por que Jesus estava aflito. O porquê que ele disse que ele venceu o mundo. Eu poderia dizer aqui para você, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Hoje eu acho que não estão colocando aqui. Mas, se você puder abrir a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo, creio que todos nós temos ele decorado, porque a palavra do Senhor diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus. Se você puder deixar para mim aí, tá? Eu agradeço. Por quê que eu quero que você entenda? Porque para nós entendermos a profundidade desse versículo, nós precisamos entender o propósito de Deus, o porquê que Jesus veio. E qual foi a aflição que levou ele a vencer? A palavra do Senhor diz ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu que o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele veio com um propósito: salvar vidas. Jesus ele veio com um propósito: resgatar a humanidade. Jesus ele não veio para conquistar. E você pode dizer, pastor, como assim? Não, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para nos resgatar, e para ele nos resgatar, ele precisou pagar um alto preço. E esse preço é que nos faz vencer o mundo. E talvez você esteja me olhando e falando assim, só falta agora o pastor dizer que eu tenho que fazer tudo que Jesus fez. Não. Não estou dizendo para você fazer isso, mas eu quero dizer para você nessa noite, se você quer ser um cristão, se você quer verdadeiramente viver a palavra de Deus, o legado que Cristo deixou, eu e você temos que tomar posse e fazer com que ele venha se cumprir na nossa geração. Essa geração é nossa, somos nós, eu e você, que fomos levantados, que fomos chamados, para que nós possamos continuar o legado de Cristo, porque senão fica muito fácil simplesmente decorar o versículo e dizer que Deus nos ama, e dizer que Ele amou o mundo, e dizer que Ele veio para que todo aquele que nele crê não vai perecer. Se nós não tomarmos cuidado dentro da igreja, nós vamos perecer, porque nós também temos um propósito. Deus não nos chamou simplesmente para ficar sentados ou para ficar ouvindo. Deus ele te chamou para você ser sacerdote dentro da sua casa, e você, esposa, ser a mulher sábia dentro da sua casa, que edifica, que venha trazer bons frutos para dentro do seu lar, para que a tua família venha a ser resgatada. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Nós estamos abrindo mão dos nossos. Sabe por quê? Porque não entendemos a fé ou a aflição que nos faz vencer o mundo. O porquê que Jesus venceu. Nós estamos abrindo mão de vidas, de pessoas, porque estamos vivendo as nossas aflições. E esquecemos que nós temos um legado para continuar aqui. Nós somos a igreja do Senhor. Que maravilha, todas as cadeiras aqui, né, cheias, mas eu quero dizer algo para você, se tem 3 cultos, nós temos que orar e nós temos que pegar esse legado, porque tem pessoas aí para fazer mais de 7 cultos aqui, nos domingos aqui, tem vida só da nossa família, que precisa ser resgatada, tem pessoas que precisam do amor de Cristo, tem pessoas que precisam que nós venhamos fazer o que Cristo fez. Ele veio e deu a sua própria vida por nós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus ele veio com um propósito. Agora, nós acabamos de ler, Evangelho de João 16, 33, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você pega somente o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, e começa assim: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai não, meu irmão, é vem, porque tem que vir por Ele, ao Pai, senão por mim. Para que você entenda, para que nós possamos entender, e depois nós vamos entrar no versículo. Meu irmão, olha o propósito de Deus com a vida de Jesus. Olha o legado que eu e você precisamos assumir. Ele é o caminho. E é esse caminho que nos faz vencer o mundo, que nos faz levar vidas a vencer o mundo. E Ele é a verdade. Ele não pode ser um engano. Ele não pode ser a pedra de tropeço. Assim como eu e você não podemos. Porque quando nós perguntamos, ou se alguém pergunta para mim e para você, se nós verdadeiramente cremos em Cristo e se nós somos servos do Deus Altíssimo, todos nós falamos que somos. Mas nós precisamos entender, se nós somos servos do Deus Altíssimo, se nós entendemos o chamado do Senhor, nós precisamos também viver a palavra de Deus. E Jesus, Ele deixou um legado. Ele era o caminho e a verdade e a vida. E ninguém ia, ou ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Qual o caminho? O que nós estamos fazendo? Nós temos levado pessoas por esse caminho? Nós temos sido essa verdade? Nós temos nos apresentado verdadeiramente mesmo como o Senhor disse aqui? Porque Jesus, Ele não está aqui, meu irmão, para as pessoas visualizar e segui-lo como seguiu antes. Hoje nós somos os Cristos aqui na terra, amém? Ah, misericórdia, vou perguntar de novo. Hoje nós somos os Jesus aqui na terra, os Cristos aqui na terra, amém? É, meu irmão, você tem que falar amém, porque quando você fala amém, você está ali, ó, confirmando, que você verdadeiramente crê, mas que você também é. Então, se nós somos o Cristo aqui na terra, nós somos o caminho. Se nós somos o caminho, nós temos que ser a verdade. E as pessoas têm que virem até nós e achar Cristo. Porque ele achando Cristo em nós, ele vai chegar ao Pai. Deixa eu dizer algo para você. Eu não posso olhar para o pastor Clodoaldo aqui, ou para o pastor Ivo, para os pastores, ou para vocês, e simplesmente ver quando o pastor Ivo me chamou, eu olhar e ver somente o homem pastor Ivo, não. Eu tenho que olhar para ele e ver Cristo antes de ver ele, porque eu preciso acreditar que Deus é na vida dele e que Deus está atuando na vida dele. E as pessoas precisam ver isso em nós também. Não adianta olhar para mim, pastor Josué, olhar em mim e não ver Deus, não ver Cristo, não ver a ação do Espírito Santo na minha vida. Nós precisamos ser esse caminho, nós precisamos ser essa verdade, porque é ela que vai nos fazer vencer o mundo, é ela que nos vai fazer vencer e viver o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Glória a Deus. Porque Jesus, se você for no Mateus capítulo 5, você vai ver sobre o Sermão do Monte. Eu estou aqui falando, meu irmão, do ministério de Jesus. Porque Ele venceu o mundo. Ele disse para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E lá, se você... Abre comigo lá. Fazer que nem o pastor Clodoaldo. Você vai abrir um pouco a Bíblia. E a hora que você cansar, eu abro sozinho aqui. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vamos ler só esse versículo. Eu acredito que já foi lido esse versículo essa semana, né? Na semana passada. A leitura bíblica não está em Mateus, pastor? Hã? Tá, né? Nós já passamos o capítulo 5, amém? Eu não vou perguntar aqui, não. Quem já leu para levantar a sua mão, não. Mas, se você leu, você vai lembrar. Se você está buscando ler a Bíblia durante esse ano, a palavra do Senhor diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Eu não vou ler, meu irmão, todo o Sermão do Monte não, porque nós estamos
Estamos tendo aí a nossa leitura bíblica e depois, se você não leu, volte e lê um pouco. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o que nos faz vencer o mundo, o que fez Jesus vencer o mundo, o que levou ele a vencer. Porque nós já vimos ali que ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós temos que ser, e aqui nós vemos o que? Jesus ensinando. Nós vemos aqui Jesus, né, se colocando e levando alimento para aqueles que necessitavam. E dentre eles estavam quem? Os seus discípulos. Quantas pessoas nós temos alimentado com a palavra de Deus? Quantas pessoas nós temos ministrado para elas aqui fora da igreja? Eu não vou nem falar do seu vizinho, eu quero falar da tua família, da nossa família. Quantas pessoas nós temos falado para eles? Ser assentado, aproximar deles, trazer para perto, chamar a atenção deles e começar a ensinar. Como Jesus estava ensinando. Quantas vezes nós fizemos isso em 2020? Nós vamos iniciar, nós estamos na primícia, meu irmão. E as palavras da primícia é para que nós venhamos despertar mesmo. E não pensa você que eu estou aqui ministrando para você, não. Porque os pastores são o primeiro a entrar no cajado. Porque se Deus falou comigo para me passar para a igreja, Ele está falando primeiramente comigo. Mudanças que eu preciso ter. Tá? Eu não vou chegar aqui e dizer para você que você tem que fazer isso e aquilo, não. Nós precisamos ser cristãos autênticos em 2021, amém? Nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos verdadeiramente nos colocar, ensinar. Nós vimos de um Jesus que veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Nós vimos que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai, né, ou vem ao Pai senão por ele. E agora nós estamos vendo aqui um Jesus que se assentava com seus discípulos e com todos aqueles que estavam à sua volta e começava a ensinar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu nada, mas o Espírito Santo quer dizer para mim e para você que nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus, ou nós vamos ficar igual uma caixa d'água, meu irmão, retendo, aprendendo, recebendo todos os dias. Quantas palavras já foram ministradas aqui? Quantas palavras já foram ministradas aqui? E quantas palavras nós já falamos para as pessoas lá fora daquilo que foi ministrado aqui? Nós saímos cheios, muitas vezes choramos, muitas vezes saímos daqui quebrantado, né? Mas e aí? A hora que nós saímos daquela porta, acabou? Tem pessoas sedentas, morrendo, meu irmão, precisando dessa palavra. E não tem como as lideranças, ou um irmão ou outro, sair daqui e fazer esse papel, não. Esse papel é meu e seu. É nosso. Nós precisamos entender. Jesus se assentava. Será que nós temos passado por essas aflições? Será que você ficou muito aflito em 2020 para ministrar alguma coisa para alguém? Será que essa aflição, sabe, nos levou a ficar preocupado em 2020 para ensinar alguém? Ensinar a palavra do Senhor? Porque Jesus, ele veio, Jesus entendeu e ele sabia o porquê ele foi enviado. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Nós sabemos o porquê o Senhor nos escolheu? Nós temos plena certeza de fé e convicção que nós somos escolhidos de Deus? Nós entendemos verdadeiramente que há um propósito nas nossas vidas? Que aquelas cadeiras que estão lá em cima, vai chegar um momento que elas vão estar aqui embaixo, e que elas precisam ser preenchidas? Ah, pastor, mas o culto à noite, ou o culto da manhã, nossa, não dá nem não, meu irmão. Nós vamos nos acomodar? Basta termos aqui 600 pessoas, em uma cidade que tem, creio eu, mais de 26 mil habitantes? Nós precisamos entender, meu irmão, e essas primícias é para isso. É para começar o ano entendendo quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Amém mesmo? Então dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Para esse Deus maravilhoso. Deixa eu dizer algo para você aqui.
Lá no Evangelho de João, aqui, se você for no capítulo 11, no versículo 35, você vai ver lá que está escrito assim: Jesus chorou. E aí, se você voltar, capítulo 11, começar ali no versículo 1, você vai começar a ver a história de Lázaro. Amigo de Jesus, parceiro, mas que ficou doente. E essa doença chegou até Jesus. Vou só resumir aqui, meu irmão. As suas irmãs mandaram chamar Jesus. Mas Jesus sabia que essa enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória do Senhor. Para a glória do Pai. Para a glória de Deus. E ele ainda passou 4 dias, bem tranquilo. Porque ele sabia que Lázaro não ia permanecer no sepulcro. E quando ele voltou, foi de encontro à irmã, uma ficou sentada, todo mundo chorando. E quando ele chegou ali próximo, mais próximo ao sepulcro, quando falaram para ele ficou ali triste. E a palavra do Senhor fala que Jesus chorou. Olha o amor deste homem. Olha o amor deste homem ali, naquele momento. Mesmo sabendo que Lázaro não ia permanecer morto, mas ele se compadeceu. Sabe por quê, meu irmão? Sabe qual tem que ser a nossa grande aflição? Vidas. Almas. Essa tem que ser a nossa grande aflição. Eu não estou aqui descartando as outras aflições, não. Mas eu estou falando para você que nós precisamos entender essa aflição que vai nos fazer vencer o mundo. Sabe qual é a aflição que vai fazer vencer o mundo? É pegar uma pessoa. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Olha para mim. Você já está na casa do Senhor, fica tranquilo, tá? Mas alguém chegou até ele. Alguém falou da palavra do Senhor para ele. Eu não sei de que forma que foi. Mas você sabe o que faz vencer o mundo? Pegar um jovem, ou pegar um ancião, ou pegar um independente da idade, pegar uma pessoa que está perdida, que está caminhando de forma que não vai herdar o reino dos céus, que não vai herdar o reino do Senhor, que não vai participar, e trazer para o caminho, ele entender que esse caminho é verdade, que esse caminho é a vida, e que esse caminho vai transformar a vida dele, e que o melhor ainda está por vir, e ele está aqui. Isto é uma aflição que nos faz vencer o mundo. Não é olhar para ele, olhar para alguém lá fora, e simplesmente ter dó. Meu irmão, para ter dó tem um monte de pessoas. Pastor, o que eu faço então? Deixa eu te dar só um. Agora eu vou fazer aqui um chamado para minha segunda-feira da Alvorada, tá, pastor? Você quer saber o que fazer? Vem estar comigo aqui na segunda-feira, 6 horas da manhã. Há um relógio, há uns pedidos, mas há também um clamor pelas vidas dessa cidade. Isso não tem te afligido? Pastor, mas está 6 horas da manhã, é difícil. Meu irmão, para aqueles que trabalham nesse horário, tranquilo. Porque depois que eu sair daqui, eu vou trabalhar também. Mas, meu irmão, vamos olhar para a palavra de Deus e entender que tem um legado. Todos os dias tem uma pessoa aqui. Tem um líder, tem um pastor aqui de manhã. Vem orar. Vem estar conosco. Vamos dobrar o nosso joelho e levantar um clamor. E depois que nós levantarmos esse joelho, dobrar o joelho e levantar um clamor, vamos buscar no Senhor uma direção. Você apresenta uma vida aqui, nós vamos até ela. Deixa eu dizer algo para você, independente de como ela vai estar. Nós vamos lá, meu irmão, porque nós somos o caminho, nós somos a verdade, nós somos a vida. Amém? Amém? E nós vamos até ela, independente de como ela está. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como essa pessoa está, eu não quero nem saber. O que eu quero saber é como ela vai ficar depois de ser tocada pela presença do Espírito Santo. Porque ela habita em mim e habita em você. Ela habita em nós. E nós precisamos entender isso. Jesus chorou.
Só que ele fez Lázaro sair de dentro do sepulcro. Nós vamos só chorar? Ou nós vamos resgatar essas vidas? Porque esse legado está nas nossas mãos. Nós vamos só ficar tristes? Ou nós vamos colocar em prática a palavra do Senhor? Porque se eu não estiver enganado, nós falamos, e a Bíblia diz, que nós tudo podemos naquele que o quê? Nós tudo podemos naquele que o quê? E que não haverá impossíveis para as promessas de Deus, amém? Então nós não podemos ficar tristes e só chorando. Nós precisamos colocar em prática. Se nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e é em Cristo Jesus, e se nós estamos em Cristo Jesus, nós precisamos colocar em prática esse ano, meu irmão. Nós precisamos mudar. Nós só queremos receber. E esta igreja está nos ensinando, por intermédio da palavra, que nós precisamos dar. Que nós precisamos ser Cristos aqui na terra. Que nós precisamos deixar de olhar simplesmente só para nós, está muito bem, nós chegamos aqui, um louvor abençoado, uma unção, aqui nós subimos nesse altar, tremenda unção aqui em cima, mas e aí? Você recebe aí embaixo? O Deus que eu e você servimos, Ele cura cego, coxo, como foi ministrado aqui, pode estar com 38 anos, como o pastor Sidney diz, que o homem pode ter esquecido dele, mas Deus não esqueceu. O Deus que nós servimos, meu irmão, cura lunático, e eu tenho orado por isso. Vocês não sabem como eu tenho orado. Quando eu vejo aquele homem que senta lá no fundo, e todos os cultos ele vem para o pastor aqui, para o pastor orar por ele, eu tenho falado para Deus, Senhor, na tua época, os lunáticos saíam curados. Eu não posso olhar para aquele homem e simplesmente ficar com pena, com dó. Nós precisamos jejuar, meu irmão. Nós precisamos pagar um preço por vidas, por almas, porque é isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 16, 33. É essa aflição que nós precisamos resgatar. É essa aflição que nós precisamos vivê-la. E para viver, meu irmão, nós temos que nos aproximar de Cristo. Nós temos que verdadeiramente, tomar posse daquele que o Senhor nos enviou, que é o Espírito Santo. E entender que Ele habita em nós. E que nós tudo podemos sim naquele que nos fortalece. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Deixa eu ser mais rápido aqui um pouco aqui, senão a gente não termina. Mas as aflições de Jesus só foi aumentando, meu irmão. Aumentava cada vez mais. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. A partir do versículo 39. Lucas 22, 39. Aqui Jesus já estava no Getsemane. Deixa eu ler para vocês. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, sabe, irmão, em aflição, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Deixa eu dizer algo para você aqui, meu. Cada vez a aflição de Jesus se ia apertando. Mas se você acompanhou
o que foi ministrado aqui, você vai ver que as aflições de Jesus eram por almas, por vidas, por pessoas, pela humanidade. Ele veio com um propósito e ele não saiu desse propósito. Ele pegou e deixou para nós esse legado. E nós também precisamos entender. Nós vamos ter que sofrer por Cristo. Não tem jeito, meu irmão. O que é sofrer? Meu irmão, muitas vezes o sofrer é sair da comodidade, sabe? Muitas vezes nós falamos assim, a pandemia veio para chacoalhar a igreja. Deixa eu dizer algo para você com muito carinho. Tem pessoa que saiu da cama, caiu no sofá, saiu do sofá, caiu na rede e agora está procurando um tapete para deitar. Se é para chacoalhar a igreja, nós precisamos ganhar alma para Jesus, amém? Amém? Porque não adianta a pandemia sacudir a igreja e nós continuarmos da mesma forma. Fazendo a mesma coisa. Buscando comodidade. Se ela está sacudindo, e se você está se sentindo sacudido nessa pandemia, se você está se aproximando de Deus, deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Eu tenho uma boa notícia para você. Você vai conhecer verdadeiramente a aflição que Jesus passou, porque você vai passar a olhar para as pessoas que estão à sua volta e temer que elas partam sem Cristo. E você vai começar a orar, a jejuar, a ensinar elas, a dizer para elas o caminho, a verdade e a vida. Você vai começar a olhar para essas vidas e dar importância, não ficar simplesmente chorando, mas tirar de dentro do sepulcro, como Jesus fez, e falar para ela: hoje você vai viver para Cristo Jesus, a sua vida será transformada. É o que nós precisamos. 2021 está aí, meu irmão. E nós precisamos viver a palavra do Senhor. Vá comigo. Deixa eu adiantar aqui. Volta comigo lá em Mateus 27. Mateus 27, versículo 45 e 46. Mateus 27, versículo 45 e 46. Deixa eu dizer para você nessa noite, olha o que a palavra do Senhor diz aqui. 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli. Em outras traduções está Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha o amor por vidas. Olha a aflição por vidas. Aonde levou Jesus. E é dessa aflição que eu quero que você entenda nessa noite. Aflição por vidas. Uma aflição que levou Jesus no Getsemane, dizer para o Senhor: se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia o que ele ia passar. Deixa eu dizer algo para você. Você acha que o que mais afligiu Jesus foi a humilhação? Foi os açoites? Foi tudo aquilo que fizeram com ele no decorrer da sua caminhada com aquela cruz? Eu quero dizer para você com a plena certeza de fé, não. Você sabe o que mais afligiu Jesus? Ou o que está escrito aqui, dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele foi desamparado? Porque naquele momento, os nossos pecados estavam sobre ele. Esta é a aflição que vence o mundo. Naquele momento, ele nem chamou Pai meu, por que me desamparaste? Porque se você pegar a maioria dos textos, Jesus não se referia a Deus como Deus, e sim como Pai. Mas aqui nesse momento ele está dizendo assim, quando a palavra do Senhor diz aqui: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, meu irmão, os pecados estavam indo sobre ele. E nosso Deus é um Deus que é um fogo consumidor. Naquele momento, a presença do Senhor já não estaria mais sobre ele. E essa foi a grande aflição de Jesus. E essa precisa ser a nossa grande aflição também.
O que tem nos afastado do Senhor? Porque Jesus, quando ele foi passar pela morte de cruz, a palavra diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que o pecado, meu irmão, não se aproxima de Deus. Porque ele é fogo consumidor. E nesse momento Jesus sentiu a dor da separação naquele momento do Pai. E eu e você, nós temos sentido, nós temos tido esse cuidado, e isso tem nos afligido. Nós temos dito para Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos buscado a palavra de Deus e vendo aquele que nos afasta do Senhor. Essas são as aflições que vão nos fazer vencer o mundo. Porque quando nós começarmos a ficar aflitos para não sair da presença de Deus e entender que o pecado não pode fazer parte das nossas vidas, que não pode ser algo essencial nas nossas vidas, que todos os dias nós vamos estar pecando, nós vamos entender. E nós vamos viver uma aflição que Jesus veio, porque Jesus ele veio, meu irmão, santo, e não se corrompeu. Mas por mim e por você, ele passou pela morte de cruz. E ele se sentiu desamparado. E nós precisamos também. Tem muitas pessoas precisando que eu e você venhamos sair da nossa comodidade. De entender que muitas coisas que são para nós aflições, quando nós olhamos para Jesus, não é nada. E nós estamos aqui para continuar o legado do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém? Vocês entenderam a palavra? Agora eu vou fazer outra pergunta então, porque entendeu uma coisa. Quantos aqui vão colocar em prática? Amém? Glória a Deus. Nós precisamos colocar em prática. Deixa eu lançar um desafio para você e já vou orar para a gente encerrar. Hoje foi a 6ª palavra. Amanhã será a 7ª. Estão ficando todas gravadas. Deixa eu lançar um desafio para você que quer viver a palavra do Senhor. Pega todas essas 7 palavras. Começa a ouvir novamente. Examine. E depois temos que deixar de ser ouvinte e passarmos a ser praticante. Porque Deus falou tremendamente conosco nesses dias. E nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Amém? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Feche os teus olhos nesse momento. Acalma o seu coração. E dá espaço para que o Espírito Santo de Deus venha trazer na sua memória tudo aquilo que Ele tem falado contigo nesses dias. Deixa o Espírito Santo trazer a tua memória. E que nós possamos aceitar verdadeiramente o que a palavra do Senhor tem nos dito nesses dias. Porque você pode ter certeza que o que Deus está fazendo conosco nesses dias é um alinhamento. Porque são muitas vidas, muitas almas que estão gritando aí fora e que precisa do nosso amor. E que precisa conhecer o amor de Cristo. Só que do jeito que nós estamos, da forma como nós estamos agindo, o Senhor precisa que venha haver mudanças em nós. O Senhor precisa que nós venhamos entender, compreender, que o Evangelho qual Ele deixou para nós é um Evangelho de boas notícias. O Evangelho da verdade. O Evangelho que fala do seu Filho como o caminho, a verdade e a vida. Sabe, irmãos? Se eu e você
entendermos o quanto Ele nos ama. E o quanto todas as aflições, como foi dito aqui, os testemunhos, o quanto que Ele tem para acrescentar na sua vida. Mas Ele também precisa que eu e você venhamos acrescentar no reino. Que eu e você venhamos vencer o mundo, ter essa aflição que vence o mundo. Nós precisamos verdadeiramente colocar os nossos corações em Cristo Jesus e dizer para o Espírito Santo de Deus: sempre eu digo que eu sou o teu templo. Sempre eu digo para ti, Senhor Deus, que o Senhor venha crescer, que eu venha diminuir. Mas que nessa noite nós possamos verdadeiramente olhar para dentro de nós e entendermos o que nós temos feito. Nós temos chamado o Espírito Santo, nós temos convidado o Espírito Santo para participar de todos os momentos das nossas vidas. Ele tem verdadeiramente habitado em nós. Ah, Senhor. Simplesmente a ti me chego. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, Jesus, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção. Declarar mais uma vez, mais profundo, mais profundo, mais profundo. Busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência. Aleluia. Oh Senhor, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Que nós possamos sair daqui com a mesma certeza que Paulo, quando diz que hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos sair daqui com essa certeza. E eu creio que 2021, muitas pessoas que estão
perdidas, doentes, serão alcançadas, porque você e eu, nós juntos, como igreja, não vamos ser omissos. Nós vamos viver o Evangelho do Senhor, porque se o Evangelho da graça foi pela graça que nós recebemos, nós também vamos levar essa graça até as pessoas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar fechando. Feche teus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Amanhã, Pai, nós estaremos fechando o 7º dia. E que amanhã, Senhor Deus, nós estamos vindo, como todos os dias, com uma expectativa. Mas, Senhor Deus, amanhã, nós estamos crendo que o Senhor vai estar movendo este lugar. E que uma unção nova virá sobre este altar. E será liberado sobre esta igreja. Será liberado sobre este teu povo. Senhor Deus, amanhã, Deus, que o céu se rasgue, que o céu se manifeste, que o céu fale neste lugar. Oh Deus, nós estamos crendo, Pai, que desde as músicas, desde o momento de adoração, desde o momento de oração, Seu Deus, a glória virá sobre este lugar. Pai, eu profetizo, amanhã nós estaremos fechando esse 7º dia para a glória do Teu nome, e o Teu nome será glorificado, e esta igreja estará lotada. Pai, as multidões estão vindo para a glória do Teu nome. Deus, libere a unção, libere o poder do Senhor. Oh, Xaramanchei Falás, eu declaro nesta noite que o Senhor já está preparando um tempo novo para esta igreja. Oh, meu Pai, eu te louvo, eu te exalto em nome de Jesus. Pai, leve esta igreja debaixo do teu amor, debaixo da tua graça. Oh Espírito Santo de Deus, o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre esta igreja agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia.